Boa noite. Rodrigo, eu queria saber o seguinte, essa denúncia do fenômeno da esquerda caviar, ela não vai um pouco na contramão da tradição do pensamento liberal, que tem uma atenção mais em se preocupar com as regras do jogo em vez de se preocupar com os jogadores? Sim, sem dúvida o liberal, aliás, o bom debate, né, ele é calcado em ideias e não em pessoas. Então, por isso eu expliquei, né, o livro, o grosso do livro, do ponto de vista intelectual, e é um livro que, faltou falar isso, mas ele é um livro, eu tive dificuldade de identificá-lo, classificá-lo com o meu editor, porque ele é um livro, ele é um ensaio, né, original, ele não é coletânea de artigo nem nada disso, e com muita referência, ele tem bastante citação, muitos livros contemporâneos e de pensadores clássicos abordados e citados. Ao mesmo tempo, é uma leitura levíssima, até mesmo em alguns momentos com bastante pitada de humor. Mas a parte mais densa do livro é voltada justamente para isso. Eu vou atacar as ideias, eu vou mostrar por que o que a esquerda caviar defende é equivocado e acaba entregando o resultado oposto àquele prometido. Quer dizer, fala em nome dos pobres, fala em nome dos humildes e prejudica os mais pobres, prejudica os mais humildes. Isso é mostrado no livro. Mas, como eu disse, eu achei que era importante você ilustrar isso com exemplos concretos de carne e osso, porque facilita muito a compreensão e também porque mal ou bem, sejamos sinceros, quando você pega lá um caso do Chico Buarque, uma pessoa famosa, que vive defendendo o PT, vive defendendo Cuba, e mostra que o sujeito odeia ir para Cuba ou jamais aceitaria viver lá e prefere sempre Paris e mantém um terreno na Barra da Tijuca, no Recreio, caríssimo, só para bater uma peladinha com os amigos, e mora numa bela cobertura do Leblon, que é o bairro com metro quadrado mais caro do Brasil. Quer dizer, quando você joga isso na cara do leitor, eu acho que isso tem um efeito pedagógico muito importante. Então, assim, eu acho que seria pobre se a gente ficar só atacando pessoas, mas sem dúvida nenhuma não é isso o livro. O livro usa de certas figuras conhecidas para ilustrar e provar o que foi defendido antes com bastante propriedade. Olá, boa tarde. Eu sou o Antônio Pinho, eu sou editor do blog UPS Conservador, até quando saiu a carta do João Vitor. E assim, você tem abordado muito a questão da doutrinação comunista nas universidades. A gente, nesse blog, o UPS Conservador, também a gente trabalha nesse sentido. E hoje, por coincidência, antes de vir para cá, eu recebi uma correspondência da UPS me avisando que eu estou sendo processado, entendeu, pelo uso indevido do nome UPS, entendeu? Então você vê que é uma coisa puramente ideológica e perseguição política, entendeu? Então, eu pergunto a você se há risco no Brasil de um acirramento dessa perseguição política e de uma cubanização do Brasil na próxima década. Sim. Eu soube do seu caso, Pinho, antes de vir para cá, não deu tempo de ler em detalhes, mas eu vi. E parece absurdo. À primeira vista, parece uma coisa sem sentido nenhum. A doutrinação marxista, esquerdista e tudo mais nas universidades e nas escolas, porque começa desde a mais tenra idade, né, é um fato inegável. Eu acho que é realmente uma coisa até escandalosa e a gente tem que combater. Boa parte disso se deve, na minha opinião, ao fato de que a esquerda se perdeu a Guerra Fria, ou se perdeu a luta política com regime militar e tudo, né, ganhou, por outro lado, a guerra cultural. Por isso que eu acho que os liberais e os conservadores deveriam focar muito nisso. A nossa batalha é uma batalha cultural acima de tudo. Eles dominaram todos esses instrumentos, né, universidades, escolas, sindicatos, igreja, imprensa, e eles usam isso para disseminar uma ideologia totalmente equivocada, ultrapassada, que não conseguiu um único caso de sucesso empírico para mostrar, né? E aí eles vão se defendendo sempre com negação, né? Ah não, mas aquilo era socialismo real. Ah não, mas se ao menos as pessoas fossem melhor. Ah não, é porque foi na Rússia e não em outro lugar. Então eles vão sempre se defendendo, mas o fato é que o marxismo se mostrou um grande equívoco intelectual. E a gente só vê marxismo nas universidades. Então isso é um absurdo, isso tem que ser confrontado, isso tem que ser combatido com coragem, com determinação, e eu parabenizo a todos que fazem isso. Se há ou não o risco do Brasil virar uma Venezuela, que já é praticamente Cuba, né?
eu tenho respondido essa pergunta da seguinte forma. Primeiro, com uma frase que assusta. Os venezuelanos não acharam que seriam os próximos cubanos. Os argentinos não acharam que seriam os próximos venezuelanos. E os brasileiros acham que não são os próximos argentinos. Então esse é o alerta. Eu acho assim, é óbvio que o risco existe. A gente sabe que tem um partido no poder que está disposto a isso e tentando fazer de tudo para chegar nesse destino, né? E eles não medem esforços. É um partido que sequer respeita o próprio estatuto, porque o estatuto não aceita gente condenada e julgada em última instância, e eles estão defendendo publicamente os criminosos, os presidiários, em vez de defender o Supremo Tribunal com a grande maioria de juízes, de ministros apontados pelo próprio partido. Daí você entende a gravidade da coisa. Agora, eu acho que o Brasil tem instituições um pouco mais sólidas do que os outros. Ele tem uma imprensa ainda com alguma liberdade, ele cada vez menos, mas tem. Ele tem uma pluralidade, um tamanho, uma quantidade de grupos de interesse, de empresários, que me parece mais difícil você conseguir domar de forma tão simples, assim como foi na Argentina. E tem também ainda um judiciário que tem feito o que tem feito. Então, assim, não é uma batalha garantida para o lado deles, não vai ser fácil, por outro lado, tampouco será trivial tirá-los do poder. Então vai ficar sempre essa batalha, esse cabo de guerra. Todo começo de mandato eles vêm de novo com a questão do eufemismo lá, do controle social da imprensa, que é um dos últimos bastiões que resta. Se eles conseguirem domar isso, aí realmente a saída talvez seja fazer as malas. Mas eu espero que o Brasil se mostre maior e mais forte do que esses golpistas. Jorge, é o seguinte, até pouco tempo atrás, dizer que existia algum liberal conservador no Brasil, eu desconhecia. Por que tanto esquerdista ou esquerda caviar no Brasil? Por que essa hegemonia? Exatamente. Qual é o problema? Qual é a questão básica? Não dá para responder a pergunta do senhor em 3 minutos. É um tratado, talvez exija um livro. Mas o fato é o seguinte, de forma muito sucinta, eu vou tentar botar alguns pontos que eu vejo. Primeiro, eu já falei, eles tiveram hegemonia e controle de instrumentos importantes culturais, porque em boa parte o lado de lá deixou. Os conservadores, o regime militar que seja, e os liberais deixaram. Segundo, porque acharam que a briga era só na economia e no poder político, ignoraram isso. Segundo, porque a luta é desigual. A esquerda em ambientes democráticos, especialmente em países com muita desigualdade, ignorância e miséria, eles contam uma vantagem na largada muito grande, porque eles são usuários de apelos sensacionalistas, demagógicos. Então, a bandeira deles é mais fácil de vender. A bandeira deles é, olha, você não é culpado de nada, você não precisa se preocupar porque eu vou fazer tudo por você. Se você está nessa situação, a culpa é daquele ali que está melhor. Então, eles apelam o tempo todo para esse uso de demagogia, de sensacionalismo que vende, né? Vende bem. Um terceiro fator que eu acho importante citar é que o departamento de marketing dos liberais é muito ruim. Muito ruim, né? Nós não sabemos vender bem o melhor produto que nós temos, muito mais sofisticado, muito mais embasado do ponto de vista teórico, com muito mais caso empírico para mostrar de sucesso, e nós não sabemos embalar esse troço direito. Muitos pecam pelo economês, pelo jargão técnico, não sabem falar um pouquinho mais as emoções, não sabem mastigar um pouquinho mais a mensagem. Então o departamento de marketing do lado de cá é ruim, é fraco, precisa melhorar. E são alguns fatores, né? Outro importante é que eles também gozam do uso da máquina estatal, né? Enquanto que a nossa bandeira vamos reduzir o poder do Estado, vamos lutar por interesses difusos, ou seja, da sociedade, em vez de lutar por interesses de grupos específicos que fazem lobby, né? E são mais aparentes, mais visíveis. O nosso projeto é o projeto do antipoder. Eu quero descentralizar o poder, eu quero retirar privilégios. Isso é uma bandeira muito difícil, né? Você encontra muitos obstáculos de grupos organizados. Para dar um exemplo, isso é muito clássico de economia e política. Qual é a arte da política? Você concentrar benefícios e pulverizar os custos.
Quando você tem uma barreira protecionista, vamos supor que o governo foi lá e sobretaxou todo o vinho importado. O que você fez com isso? Você prejudicou todo o consumidor, todos os brasileiros. A gente vai pagar um pouco mais caro pelo vinho, mas ninguém vai sair nas ruas e se organizar e perder muito tempo porque está pagando R$5 a mais por vinho. Agora, o produtor sulista aqui do lado do Rio Grande do Sul de vinho, ele tem milhões e milhões de reais em jogo. Então, para ele faz sentido manter um exército de lobistas em Brasília e lutar por isso. Então, os benefícios acabam sendo concentrados e os custos dispersos. Outra coisa que a esquerda sempre soube fazer muito bem é dividir para conquistar. A máxima romana, né? Joga patrão contra empregado, joga pobre contra rico, mulher contra homem, gay contra heterossexual, e por aí vai, né? Eles vão o tempo todo segregando a sociedade para poder, então, posar como os únicos defensores do intercâmbio e da paz, né? Então, são lutas muito, muito desiguais, só que a gente tem que reagir, né? Porque eles estão ganhando de lavada. Então, é isso que eu estou fazendo. E para não ficar tão pessimista na mensagem, eu vejo ventos de mudança importantes, né? Eu vejo gente ganhando espaço na imprensa com uma mensagem mais clara e mais enfática. Eu vejo esse próprio povo da esquerda caviar perdendo algumas batalhas, negócio de censura de biografia e tendo que botar o rabo dentro e sair de fininho. Quer dizer, eu acho que as pessoas estão cansando desse tipo de hipocrisia e dessa mensagenzinha, até porque tivemos mais de 11 anos de PT e a fatiga do poder e as promessas não entregues e o próprio resultado medíocre, eu acho que ajuda também a mostrar que, tá bom, era a grande aposta da esquerda, dos operários humildes que chegaram ao poder. Agora vão o quê? Vão tentar vender pra gente o PSOL, né? Mas tem que ser muito inocente e útil para acreditar. Então, acho que tem uma própria fadiga do PT no poder que joga a nosso favor e a gente tem que saber usar isso para o nosso lado. Ô Rodrigo, boa noite. Boa noite. Meu nome é Diogo. Nessa nossa atual conjuntura, como é que você vê a questão do marco regulatório da internet? Você acha que vai pegar, não vai pegar? Seria essa a minha pergunta. Obrigado. Eu não tive a oportunidade de mergulhar a fundo nos detalhes, mas um dos grandes pontos de controvérsia era a questão da neutralidade do país. Eu acho um absurdo, eu cheguei a escrever no blog da Veja um rápido comentário sobre isso, eu acho um absurdo esse nacionalismo, né, essa coisa, esse ufanismo verde e amarelo, que acaba, eu acabei de dar o exemplo do vinho, acaba sendo o quê? Protecionismo de caras locais à custa de todos nós enquanto consumidores ou como pagadores de impostos. Me remete um pouco àquela fracassada e famigerada lei da informática lá da década de 70. Aliás, um parêntese, o brasileiro adora idolatrar o fracasso. São as mesmas pessoas, né? O Sarney, por exemplo, ele é o Delfim Neto, ele é o Sarney da economia. O sujeito está há 40 anos aí no poder, né? Dando conselhos para tudo que é governo. O Luciano Coutinho, que preside o BNDES, que tem uma gestão temerária do BNDES nos últimos anos em sua gestão, ele era o mesmo cara que na década de 80 estava lá defendendo essa visão de lei de informática e protecionismo. Então, assim, tudo que vem do PT, a gente já tem calafrios, já fica alerta, e aí quando vem com mudanças muito radicais, a gente tem sobressaltos. Então, acho que tem que ficar atento. Mas me parece que se essa questão da neutralidade e tudo mais não passar, que acho que caminha por aí um acordo, o resto, até onde eu vi, mas eu não vi no detalhe, não é algo que me assustou muito. Boa noite, Rodrigo. Eu tenho meu filho que está encerrando agora no ensino fundamental esse ano, e o ano que vem está no ensino médio, e eu tenho observado o trabalho que o pessoal faz aqui com a UFSC, com o conservador, o rapaz aqui, que foi até notícia no Diário Catarinense, né, pela protesto que eles fizeram contra o Batiste, né? E observando o caderno do meu filho, eu notei que nas escolas fundamentais hoje estão trabalhando muito essa questão de ensinamento de desigualdade, a dominação dos Estados Unidos sobre o país aqui, né? Então, eu acho que hoje em dia, no caso, assim, como eu tenho pouco tempo, às vezes, para analisar o caderno do filho, né? Noto que essa falta de atenção que a gente dá hoje em dia para o pessoal do ensino fundamental ali já acaba deixando que os professores, todos aí com essa dominação que o MEC proporciona,
e eles também ajudam, né, porque eles poderiam também pegar um pouco mais leve com esse esquerdismo, né, acabam colocando esses futuros soldados a serviço deles. Né? Quem nunca teve um professor de história marxista, levanta a mão. Ninguém levantou, né? Todo mundo teve, né? Algumas famílias conseguem inocular ali um antivírus, mas é um estrago, né? Um estrago em potencial. Eu andei comprando briga até no ensino fundamental já. Me mandaram uma prova de Londrina, eu publiquei. Sempre que alguém tiver coisa assim, pode mandar. Eu dou bastante atenção a isso, porque eu tenho uma filha de 12 anos e eu vejo como é que é. E ela estuda numa escola particular, com ótimas notas no Enem, onde eu estudei minha vida inteira. E a verdade é que começa desde cedo, né? Os livros de história humanas é sempre a pior área, porque tem espaço para essa coisa de reinterpretação da história, de vaga, subjetiva, né? Não existe fato, certeza absoluta. Então eles começam sempre com esse relativismo para chegar ao esquerdismo. Mas a minha filha chegava desde muito novinha em casa, né? Papai, o homem branco malvado explorava os índiozinhos, pobrezinhos que viviam na paz e harmonia. Então já começava desde cedo, né? Eu brincava, eu reagia, explicava algumas coisas, e falava que o importante para ela era sempre manter a vontade de busca pelo conhecimento isenta, imparcial, inclusive contra a minha própria opinião. Ela não deveria responder ou repetir o que eu dizia, ela devia se manter isenta para buscar o próprio conhecimento e chegar à opinião dela. Acho que esse é o método, porque a gente sabe que se aplicar mesmo esse método crítico, vai chegar muito perto aqui desse lado, né? A gente vai ter divergência, ninguém é dono da razão, mas não vai chegar lá no marxismo, nem aqui, nem na China. Então é só ensinar a ser crítico, a ter um pensamento crítico e independente. Mas é uma luta inglória, porque a criança tende a olhar o adolescente para o professor como um herói, né? Como um sujeito que é detentor de um saber e quer, inclusive, confrontar o pai. Está na idade aborrecente de se descolar do pai. Então é até importante, do ponto de vista psicológico, que enfrente o pai, que peite o pai em algumas coisas. Eu tenho para mim que minha filha, eventualmente, vai aparecer em casa com um marxista de boina assim. Desculpa ter um de boina aí, não necessariamente é marxista. Mas vai aparecer com um marxista, com a camisa do Che Guevara, vai querer peitar o pai, né? Então tem que saber levar isso com um certo jogo de cintura, entender que é da idade. Mas é o próximo a perguntar. Vai lá, então. Da próxima vez eu venho de lenço vermelho, daí tu vai saber da boia. Eu costumo dizer que o Brasil ele não tem população, ele tem público, tá? Eu participo de um movimento hoje que se chama o Movimento Sobre o Meu País. E desde 1992 a gente vem realizando pesquisas nas principais cidades e algumas cidades do interior se são favoráveis ou não à ideia. Toda vez que o Brasil perdia uma Copa do Mundo, o índice de favorável ia quase 80%. E toda vez que a gente ganhou, dentro desse período, o índice de favorável ia para 30%. Então, eu queria saber de ti sobre essa coisa do pão e circo, por que funciona tão bem para a esquerda, né? E por que a direita fica de braços cruzados com essa política. Beleza. Não, sem dúvida, assim, há uma qualidade da média da população brasileira que é uma matéria-prima muito boa para esses oportunistas de plantão, né? Porque a questão do pão e circo vem desde lá de Roma, né? A população em geral, ela quer realmente saber, isso às vezes é um vício de intelectual, né? Achar que todo mundo vai se interessar por Goethe, por Shakespeare. Não é verdade, né? E não necessariamente deve ser assim. A classe média, ou as pessoas de forma geral, classe média que eu digo aqui não é nem do ponto de vista financeiro, é a média mesmo. Ela vai se interessar por novela, futebol, e desde que você tenha um ambiente de liberdade, melhor, né? Porque tem que tomar cuidado para não cair no outro lado, que é o lado da Marilena Chauí, por exemplo, que fala que odeia a classe média, que a classe média é fascista. Por quê? Porque no fundo eles gostariam que todo mundo, em vez de ver de vez em quando uma novelinha, depois de pegar um baita de um trânsito e trabalhar o dia inteiro, ficasse engajado em marxismo e vou salvar o planeta e o mundo, né? Então eu tenho muito cuidado com pessoas que querem salvar o mundo e o planeta. Então às vezes é até bom, é saudável que o sujeito tenha lá os seus interesses pequeno-burgueses, cotidianos, comezinhos. Desde que ele seja um cidadão honesto e tudo mais, não vejo muito problema com isso, não. E também conheço muita gente inteligente, eu falo disso no livro, tá?
Conheço muita gente inteligente também, que gosta de futebol, samba, e por outro lado conheço muito intelectual metido a besta, que adora de vez em quando um blockbusterzinho de um cinema hollywoodiano, escondido, ou uma novela. Depois ele vai lá ver o filme iraniano para dizer que aquilo é um must, né? Ou então passa diante de um quadro todo preto e fica coçando o queixo para mostrar profundidade. Mas o fato é que se você garantir uma ampla liberdade individual, o que cada um vai fazer disso não me diz muito respeito. Óbvio que eu gostaria que as pessoas fossem mais atentas a isso, ou mais intelectualizadas, ou lessem mais, né? Estamos numa livraria, o ambiente que eu mais gosto de estar, né? Eu adoraria que as pessoas lessem mais, acho que isso é fundamental. Mas eu não posso impor as minhas preferências, então eu prefiro garantir a liberdade individual. Mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, eu acho que há uma população muito manipulável, muito afeita a esse tipo de pão e circo, e facilmente comprada até, né? A sociedade, a gente já vive na civilização do espetáculo, para usar a expressão do livro do Vargas Llosa. Você pega isso no ambiente tupiniquim, abaixo da linha do Equador, né? Esse troço realmente é elevado à enésima potência. Então isso é um problema, sem dúvida nenhuma. A gente tem que combater isso como? Com educação, tentando persuadir as pessoas a terem acesso a mais informação. E as redes sociais, a internet, elas também jogam para os dois lados. Muita gente achou que era uma panaceia, agora a internet. E por outro lado tem muita gente que fala, putz, é a civilização da superficialidade, debates fanáticos. Hoje mesmo tem artigo do Pedro Doria no Globo falando isso. Não, a internet potencializou os radicalismos de ambos os lados. A internet é um instrumento, é um meio, como foi a televisão, que ajudou muito certos fascistas e demagogos, e também ajudou muito a ter acesso a informações importantes, como foi na época do rádio, que ajudou também ditadores e combateu ditadores. Então é um instrumento, tem que usar a gente tem que saber usar isso ao nosso lado. A internet facilitou muito as pessoas comuns terem acesso a certas informações que na grande imprensa não tinham. Isso é um ponto a nosso favor. Por outro lado, é inegável que a internet cria um pouco esse clima de fla-flu, de debates rasos e tudo mais. Então, depende do indivíduo, depende do receptor do outro lado. Se a gente melhorar a qualidade do receptor, isso só se faz com educação, com um ambiente cultural melhor, a gente melhora a mensagem. Você quer... O senhor quer me pautar no meu lançamento? Não aceito patrulha, me desculpe. O senhor mantenha-se, por favor, em silêncio e respeito aos presentes. Depois eu lhe dou a palavra. Vamos só seguir. Você pode fazer perguntas se tiver capacidade depois. Aqui. Na ordem aqui, foi o Fernando, e são duas perguntas para a primeira é, eu vi um hangout seu com o Lobão, e você falou que deixou um pouco algumas figuras de fora e que tem material aí já para um novo livro. Gostaria de saber se ele já está em pauta aí depois de baixar a poeira do primeiro, né? E o segundo é parte de uma reflexão. Na verdade, assim, eu sou estudante de economia, mais no Sul, e é quase uma filial da Unicamp, assim, né? Tá? E é um fenômeno geral. Na UFSC foi um pouco mais longe, na minha, porque a particular é um pouco menos, assim, mas é heterogêneo esse movimento de esquerdização. A gente tem um grupo de estudo de escola austríaca e que de, sei lá, 200 alunos de economia, tem 5. Na realidade. E a partir disso, qual é o papel do Esquerda Caviar, do Privatize Já e de outros livros, o do Lobão, o seu papel, o do Olavrão, né? Desse momento de resistência, assim, sabe? De plantar uma semente, assim, uma ideia. São 5 que estudam a escola austríaca, mas era 1 ou 0. Então, estamos crescendo e rápido. Antes deixa eu responder a primeira pergunta, assim, não tem nada em pauta. Tem alguns projetos que eu penso, sempre ligado a derrubar esses mitos esquerdistas, coisas assim, ou com uma continuidade, mas no momento quero descansar um pouquinho, porque deu trabalho e eu estou curtindo agora isso. Mas em relação às universidades, eu dou um exemplo pessoal para responder, né? Eu sou formado, eu brinco às vezes de formado, mas é exagero. Eu sou formado pela PUC do Rio, que é uma boa faculdade de economia, tida como direitista, liberal e tudo mais.
Bom, eu nunca ouvi falar em Mises e Hayek na PUC. O máximo que chega para lá é Milton Friedman de Chicago. Keynes é o padrão, é o mainstream, e tem bastante esquerdista mais hardcore, né? Então falta realmente a gente sair da idade da pedra, né? Falta a gente abraçar algumas coisas que avançaram aí na ciência econômica. Agora, como é que a gente vai reverter isso? Com esse tipo de iniciativa individual mesmo, e de grupos. O pessoal do Mises agora está com uma revista acadêmica, tentar ir mostrando que há alguma outra coisa, né? Porque vamos debater, eu sou a favor do livre debate, né? Como eu disse, eu sou tão convicto de que a gente tem do nosso lado argumentos muito mais sólidos que a gente nunca teve medo de debate. Quem tem medo de debate tenta calar, tenta intimidar e tudo mais, é o lado de lá, né? A Ayn Rand dizia o seguinte: a intimidação é uma confissão de impotência intelectual. Esse tipo de coisa, menos, isso é confissão de impotência intelectual. Então, eu acho que a gente tem que tentar abrir a cabeça desses alunos com ideias, com argumentos, mostrando, apresentando leituras alternativas. A internet é um instrumento poderoso para a gente nesse aspecto. Então, é por aí, vamos fazer, monta um grupo, faz grupo de estudo, chama a gente para palestrar. É isso, só conheço esse caminho da persuasão. Está convidado aí. Tá. Oi, Igor. Tudo bem? Você disse que aborda no seu livro esses ícones, né, que no primeiro momento te fisgam, né, que você acha legal, muito melhor e tal, e depois você vê que são soluções superficiais, né? Eu me deparei com um assunto aí há alguns anos que eu acho que é o contrário, é um assunto que no primeiro momento você fala, isso aqui eu já disse esquerdoso, né? Isso aí não é calote e tal, que é o assunto da dívida externa. A Maria Lúcia Fatorelli, você conhece? Por nome só. Ela tem um grupo, ela é ex-auditora da Receita Federal e tem um grupo que está estudando esse assunto, né? Parece que 3 países escandinavos pagaram a dívida com moeda interna e saíram fora da FMI, mas era coisa de 3 bilhões, assim, sei lá, não chega aos nossos 1,8 trilhões, se não me engano, né? Essa pergunta eu queria fazer para você, porque assim, o Equador, ano passado, acho que fez uma auditoria e vai pagar só 20% da dívida. Mas não é simplesmente um calote, entendeu? São renegociação voluntária. Renegociação e fraudes, principalmente, né? Adiantamento, quando você vai pagar uma coisa adiantada, normalmente você pede um desconto. O FMI é o contrário, você vai pagar a sua dívida adiantada, você paga com margem de 80%, 70%, isso é fraude, com certeza, né? Eu não sei se tudo é fraude, 100%, ou se é só metade, só 70% tá. de fraude. Mas é um assunto que eu acho que é bem mais profundo do que parece. Não é esquerdoso, não. Não, tem coisas que a gente precisa dizer sobre isso, né? Primeiro, o FMI já nem está mais aí. Então, foi uma esquerda, uma bandeira muito utilizada pela esquerda. Não, a dívida, sim, eu vou chegar lá. Foi uma bandeira muito utilizada pela esquerda, né? Fora FMI, acabou, FMI, o problema continua. Não é o FMI. Além do que, ninguém vai para o FMI com uma arma na cabeça. Vai de forma voluntária. Então é óbvio, o FMI tem as condições rigorosas. Voluntário às vezes volta com os bolsos cheios, né? Não, sim, mas ninguém obriga, né? Nenhum país a pegar financiamento com o FMI, esse que é o ponto. Assim como quando você vai para a UTI, você tem que questionar a sua saúde, né? Não é culpa do hospital, é esse que é o ponto. O FMI está lá como um instrumento criado pelos países envolvidos e tudo mais para empréstimo de emergência para esses países que estão doentes. Então esse é o primeiro ponto, tem que lembrar da doença que é causada interna. O que eu acho interessante é que a esquerda não fala sobre a dívida, reclama que a Bolsa Família é pouco, mas vai 1,4% para a Bolsa Família do orçamento, e para pagamento e recapitalização da dívida vai 45%. Os dados não são bem assim, tem que tomar cuidado com essas estatísticas, mas o fato é o seguinte, chegou essa semana a informação, a nossa dívida interna, porque esquece a externa hoje em dia a gente tem reserva cambial em dólar maior já do que o governo tem dívida externa. Então isso não é um problema, não é a moeda
estrangeira que é o problema. O problema é que nós temos 2 trilhões de reais de dívida interna do governo. É líquida, né? Dívida líquida. Mas não existe país nenhum dívida líquida. Sua dívida é 3 bilhões, é 3 bilhões. Não importa que você tenha 1,5 para pagar. Como assim? A dívida líquida que eles falam é os 3 bilhões de dívida total, menos 1,5 de ativo. Não. O governo tem ativo, tem Petrobras e tudo mais. Estou falando de títulos públicos do governo. O governo tem emitido mais de 2 trilhões de reais de dívida. Que quem financia isso? Os bancos, os investidores, todos os poupadores, via tudo que tem respaldo em crédito público, em título público do governo. Né? Então, esse que é o problema. E isso cresce sem parar. Por quê? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Esse é o fato. Então, enquanto o governo não resolver esse problema, que é o problema de dívida interna, esquece. Agora, como é que você sai desse problema? Vamos pensar numa família que está indo para o agiota. Se a gente está indo para o agiota, só tem uma solução. Ou você vai vender ativos, privatizar e abater parte da dívida, ou você vai reduzir os gastos para poder arrecadar, receber mais do que você gasta, e aí você vai quitando a dívida, ou você vai, no caso do governo, que família nenhuma tem acesso, imprimir dinheiro para pagar isso. Só que imprimir dinheiro gera inflação. É o imposto mais nefasto que existe, porque afeta diretamente os mais pobres, que não tem como se defender. Então, se a gente não quiser inflação, risco de calote, ou o governo tendo que cada vez se endividar mais ou arrecadar mais, só tem uma saída que eu vejo: ele tem que reduzir gasto. O governo no Brasil gasta muito, 36%, 37% do PIB. É absurdo. E a gente sabe quais são os serviços que ele entrega em troca. Então tem que reduzir gasto e resgatar o programa de privatização. Boa noite. A minha pergunta é mais simples. A esquerda caviar, né? Tá aí, tem vários amigos que usam essa cadeira também. Mas a pergunta é que na esquerda sempre tem alguém que fale por todo mundo que é da esquerda, né? Tem a voz, tem o pai, né? Tem o Lula, tem a mãe / pai, que é a Dilma, e na direita não tem ninguém. Eu vou falar por mim, ele vai falar por ele, é mais o individual. Mas agora em 2014 não seria viável ter alguém que falasse para a gente ter voz, para tentar vencer as eleições? Porque eu não vejo, e se tivesse, quem seria? E esse ponto que você levantou é interessante para eu voltar na pergunta ali para o senhor. Outra dificuldade da luta em glória dos liberais e conservadores é que nós tendemos a ser mais individualistas e desorganizados, porque cada um está tocando sua vida, né? Você vai na faculdade lá na PUC, que eu fiz, era muito claro isso. Tinha lá no Pilotis a turma de Direito e Economia que estava estudando, que aproveitava a hora entre as aulas e ficava lendo, e tinha a turma do negócio chamado Cambralha, que era o pessoal que fazia teatro no meio do Pilotis, e ficava fumando maconha depois ali no Pilotis. Esse pessoal foi para parar em sindicato, alguns viraram até senador da República pelo PT. Então, você tem desde muito cedo essa visão coletivista deles, que ajuda, eles são organizados, eles têm verba. Os ricos no Brasil são de esquerda, né? Enquanto que o liberal estava lá, estudando, querendo fazer concurso, ou abrir um negócio, ou ganhar um bom emprego, né? Então nós somos mais descentralizados. É complicado isso. Agora, eu não acho que a gente tem que ter uma figura assim, talvez uma figura que capture essas demandas reprimidas todas de liberais e conservadores, né? Mas a visão paternalista de o nosso pai, isso é uma coisa que me dá calafrios, né? Eu tenho meu pai, ele tem nome, ele me procriou junto com a minha mãe, eu não preciso de outro pai abstrato, messiânico desse tipo. Dito isso, eu acho que os liberais deveriam sim, e os conservadores, resgatar heróis, resgatar narrativas históricas, nem que sejam mitos fundadores, como os americanos sabem fazer com os Founding Fathers, os pais fundadores. Até hoje você vai nos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson, o John Adams, são todos eles glorificados, reverenciados, enaltecidos. No Brasil, Joaquim Nabuco, ninguém escuta falar, ninguém lê, ninguém estuda, uma figura ímpar, né? Um dos principais responsáveis pela abolição e tudo mais. Rui Barbosa e vários outros pensadores, né? Visconde de Caeru. Você tem vários pensadores importantes que a gente não sabe aproveitar, né? Então acho que isso é importante.
resgatar uma certa narrativa histórica dos heróis. Mas no presente, assim, vai ter que arrumar alguém com coragem para abraçar essas bandeiras, e a gente não vê ninguém, né? Uma Margaret Thatcher, um estadista. Oi, meu nome é Gabriel. O avanço da esquerda nos mais diversos países assusta qualquer um que defende o mínimo de liberdade atualmente. Inclusive, países que antigamente defendiam a liberdade, como os Estados Unidos, vêm hoje em dia sendo vítima da esquerda. Então, dentro desse contexto, é de se pensar que a democracia está refém do esquerdismo? E se sim, como lutar contra isso nos meios do poder para todos? Não, uma boa pergunta, né? Tem um livro daquele austríaco radical lá, o Hoppe, The God That Failed, Democracy, The God That Failed, né? E eu não concordo com a tese pelo seguinte: a democracia não é um Deus que falhou, porque ela não é um Deus. Qualquer liberal e conservador sempre foi cético em relação à democracia. Qualquer. Você vai ver o John Adams, os pais fundadores que eu acabei de citar, todos eles olhavam e falavam assim: ó, esse troço é perigoso, porque pode ser manipulado por demagogia e tudo mais. Na verdade, se a gente voltar no tempo, Aristóteles, no livro Política, já alertava para isso. Ele perguntava: e se aprouver aos mais pobres em maior número, tomar o bem dos mais ricos por voto? Então, pode acontecer. Você pode ter numa democracia um regime de tirania da maioria, que é uma das mais cruéis que existe. Então, você pode ter isso. Como é que você combate esse troço? Bom, cultura, disseminação de ideias boas, mostrando que isso é uma desgraça, e instituições sólidas de pesos e contrapesos, federalismo, poderes independentes, desde Montesquieu, que pensou nisso. Você tem que tentar ir criando mecanismos que vão mitigar o risco demagógico e populista da democracia. Agora, dito isso, eu não vejo muita alternativa. Eu, nesse aspecto, estou com Karl Popper, com Ludwig von Mises, da escola austríaca, e com tantos outros que pensaram algo que Churchill, como era de praxe, resumiu e sintetizou numa frase brilhante: a democracia é o pior regime que existe, exceto todos os outros que já foram tentados. Então, assim, qual é o grande valor da democracia que esse pessoal não entendeu? Ela é um mecanismo pacífico de eliminação de erros exagerados. Então você consegue encontrar instrumentos na democracia de ir retirando do poder os caras que estão fazendo muita barbeiragem. Mas a democracia nunca vai ser perfeita. A democracia sempre vai ser suscetível a manipuladores de massa. Isso não tem muito como fugir, mas eu não consigo ver uma alternativa. Não acredito em anarcocapitalismo, essas coisas. Acho que isso é utopia. Tampouco quero eu uma ditadura liberal esclarecida, né? Liberal em economia e tudo mais, como foi Pinochet, que seja. Não quero isso para o Brasil, não acho que é decente, nem defensável. E também não acho que monarquia no Brasil tenha muito apelo. Eu até conheço um Orleans Bragança, mas não consigo imaginar muito. Isso é uma coisa que exige um pouco mais de tradição e cultura lá britânica, anglo-saxônica. Não consigo ver isso pegando no Brasil. Então é isso aí, vamos jogar com as fichas que a gente tem, que são meio esquisitas, mas é o que está na mesa. Boa noite, Rodrigo. Eu acompanho seus escritos desde que eu tinha aproximadamente 14 anos, né? Tenho perfil liberal conservador e durante o último ano eu notei que você fez uma transição, né? Você deu uma guinada do liberalismo puro, né? Dos anarcocapitalistas, Beth Líder, né? Etc. para o liberal conservadorismo, né? Que é a minha corrente. Eu queria saber qual que teria sido exatamente sua motivação, se isso daí for mais por estudo ou mais por envelhecer, né? Para amadurecer, digamos assim. Então... já me perguntaram isso algumas vezes, eu respondi da seguinte forma. Primeiro, eu nunca fui anarcocapitalista, eu tenho todas as provas a meu favor. Eu flertei com um libertarianismo muito radical e com ateísmo militante também, um tanto infantil, hoje eu vejo. Mas mesmo quando você for pegar meu primeiro livro, Prisioneiros da Liberdade, de 2004, já está lá no epílogo e tudo mais, essa visão que eu acabei de falar. Essa visão de abertura da cabeça, de falibilidade humana, de certo ceticismo. E quando você é cético, você não abraça utopias, né? Você não abraça revoluções, né? O Roberto Campos, se eu não me engano, dizia que a única coisa errada com revolução é a letra R, né? A gente tem que tentar evoluir. Como é que eu vim mais para cá, então, para esse lado meio mais conservador, assim, que eu chamo de boa estirpe?
Eu ainda me vejo como um liberal clássico, mas vamos lá. Primeiro, leitura. Sim, leitura. Eu tinha um certo preconceito ou falta de tempo de ler esse pessoal, ficava lendo muito os liberais e os libertários, e comecei então a ler Edmund Burke, comecei a ler Kirk, comecei a ler Roger Scruton, Theodore Dalrymple, vão anotando aí que a lista é boa, vale a pena. Comecei a ler Michael Oakeshott e comecei a ler esse pessoal e falei, pô, esse troço é muito denso, parrudo do ponto de vista cultural, é um negócio, não é brincadeira de criança. Né? O próprio Thomas Sowell, que é um liberal, mas também tem esse ceticismo, então faz dele uma espécie de mais conservador em algumas coisas. Essa é uma primeira etapa, né? A segunda etapa da transição, digamos assim, talvez seja relacionada ao envelhecimento, como você disse. Você fica um pouco mais maduro, né? Acho que você olha um pouco mais, pô, vamos encarar que a vida é feita de trade-offs e não de soluções e tudo mais. E terceiro, a minha filha, né? Eu fui pai muito cedo, isso me amadureceu mais cedo do que a média, mas ela foi chegando nos últimos anos na idade da aborrecência. Ela está com 12 anos agora, completos em novembro. E quando você tem uma filha adolescente em casa, você fica mais atento a certas questões culturais, ao entorno, e você começa a dar um peso maior para isso. Você começa a pensar o seguinte, bom, tudo bem, essa coisa de liberdade quase plena, libertinagem, né? Porque o muito libertário confunde liberdade com libertinagem, e aí você começa a olhar em volta e falar assim, olha, tem alguma coisa errada com essas bandeiras. Sem uma certa herança cultural e tradições e instituições, sem esse tecido social, a liberdade não sei se sustenta. Então vamos falar um pouco mais sério e vamos ver o que trouxe de fato a liberdade, ou o máximo possível de liberdade que nós vimos em certos países, e entender essa história em vez de achar que se faz numa espécie de vácuo racionalista, né? Eu cito aqui uma das origens do fenômeno, né? A arrogância fatal que falava Hayek, que é você delegar um peso demasiado à razão com R maiúsculo. Isso é uma armadilha que certos filósofos como David Hume, como o próprio Hayek da escola austríaca não caíram. Eles entenderam que a razão não consegue abranger tudo e você não consegue desenhar a tábula rasa, uma sociedade perfeita, libertária e tudo mais. Então acho que foi esse conjunto de coisas que foi me afastando um pouquinho do libertarianismo mais radical. Rodrigo, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, no hangout que você fez com o Lobão, eu fiz uma pergunta que o Lobão acabou selecionando até, sobre o que tu entendes pelo fato de que nas academias nós não temos professores liberais que estimulem não somente o estudo liberal, como também a pesquisa sobre os autores liberais. E aí tu acabou respondendo que os professores, eu sou professor também, eu sou formado em Direito e Letras, e percebo isso também, mas tu comentou o seguinte, que eles sofrem uma espécie de bullying nas academias, né? Eles são pressionados a não ostracizados, o seu pensamento liberal. Só que o que eu percebo, e aí eu percebo também em todos os eventos que ocorrem, até nos debates que ocorrem no teu blog, é que há um erro que precisa ser corrigido, aí você me corrija também se eu estiver equivocado, por favor, que é o seguinte, no Brasil, a cultura geral associa o liberalismo a uma direita nacionalista, a uma direita estatista, que de fato nós temos uma direita no Brasil que não é liberal, ela é estatista, ela gosta do intervencionismo estatal, ela gosta da ingerência estatal na liberdade do indivíduo. Então, esse tipo de equívoco leva as pessoas tendentes a apoiar o liberalismo a ter que ir atrás. Então, eu queria que comentasse sobre isso, porque me parece que é um erro primário que nós precisamos corrigir desde a base, para poder aí sim começar a estimular o pensamento liberal no Brasil. O rótulo, né, ele é simplificador. Como é que você vai pegar um país de 200 milhões de habitantes e falar, vai lá, para o lado esquerdo, esquerda, para o lado direito, direita. Duas conjugações. Não dá. Né? É mais complexo que isso. Você tem bandeiras, você tem certas coisas que você abraça que parecem mais aqui, acolá. Então, mas o rótulo tem sua utilidade. Né? Você usa para simplificar justamente porque facilita certas coisas. Mas tem que ser lidado com muito cuidado. Então, o problema que eu vejo no Brasil, eu concordo com você. O rótulo direita, o rótulo neoliberal, o rótulo
conservador, ele é associado ao que há de pior. Ele é associado à oligarquia clientelista e os coronéis nordestinos, a turma, inclusive, que é aliada ao PT de hoje, mas ele é associado a um certo moralismo carola que eu não consigo compactuar. Então, que são pessoas que são autoritárias porque entenderam como é a única forma decente de se viver e querem enfiar a goela abaixo nisso, não é por aí. Então, eu acho assim, eu tenho feito uma aproximação, uma tentativa de aproximação da direita, do que se chama direita, porque eu acho que hoje nós temos um inimigo muito maior em comum aí, com risco de transformar o Brasil em Venezuela. Então, o negócio é premente, é urgente ser combatido. Dito isso, eu não consigo achar que eu tenha muita afinidade ideológica, intelectual com o Marco Feliciano. Eu não tenho nenhuma, quase. O Olavo de Carvalho, eu respeito a inteligência, respeito várias bandeiras, mas eu sonho com um dia em que eu possa divergir dele publicamente em debates saudáveis, que eu vou ter muita coisa para divergir. Jair Bolsonaro é outro que eu discordo de várias coisas, posturas. Então, assim, eu entendo, a gente estava conversando sobre isso no início, né? Você associar a direita no Brasil ao regime militar, que foi um regime não só opressor do ponto de vista de liberdade política, evidente, uma ditadura, como foi um exemplo claro do nosso positivismo à la Augusto Conte, né? Um dirigismo estatal total. Você tem Geisel criando dezenas de estatais. Geisel é reverenciado hoje, escondido por muita gente da esquerda. Então, como é que você vai falar que o que eu defendo é direita e direita é Geisel e regime militar? Não tem nada a ver. Então, eu acho que isso afasta muita gente. Por isso eu prefiro, talvez, coletivismo versus os individualistas, ou eu prefiro manter mesmo o liberal clássico, porque o liberal ainda não foi tão usurpado no Brasil. Foi usurpado nos Estados Unidos, eu explico no livro. O Obama é visto como um liberal. O Obama não é liberal. E lá se criou a dicotomia liberal-conservador. Aqui no Brasil, o liberal e o conservador estão mais ou menos na mesma praia ainda contra a esquerda, né? Então eu acho que tem que tomar cuidado com esses rótulos e tentar esclarecer as pessoas. Olha só, o que eu defendo é isso, isso e isso, não tem nada a ver com o que eles estão falando, eles estão acusando. Agora, a esquerda sabe manipular isso muito bem, né? Eu falo isso no livro, tem umas passagens sobre isso. O que adianta você chamar um nazista de nazista? Não adianta nada. Nazista ele vai até achar bom, né? O que adianta você chamar um racista de racista? Não adianta nada. Mas quando você pega um liberal, um conservador de boa estirpe e acusa ele dessas coisas, rotula ele dessas coisas, você está intimidando, você está tirando a chance de debate, você está ofendendo, o cara fica chateado porque ele não é. Então, é uma estratégia muito, muito pérfida da esquerda, né? Só que eles usam e abusam disso. Então, ele tem que ficar se defendendo, se justificando o tempo todo. Não, como é que eu sou o racista se eu defendo a igualdade de todos perante a lei, independente da cor? Quem é racista para mim é quem enxerga a raça acima de tudo e quer segregar a população brasileira com base nesse critério ultrapassado e anticientífico. Esse para mim é o racista. Então, agora, é uma luta difícil, né? Porque nós estamos usando argumentos, eles estão usando chavões, slogans e rótulos. Rodrigo, boa noite. Meu nome é Eduardo. Diga o prazer estar aqui no lançamento do livro. Minha pergunta é a seguinte: nós temos na América Latina o Chile, que é um país que foge um pouco aí do socialismo bolivariano, né? E não é por menos vem crescendo aí com índices econômicos altíssimos, né? Porém, parece que na eleição agora a expectativa era que a candidata socialista já vencesse em primeiro turno. Ela não venceu, mas tudo indica que ela deve assumir o país. Eu queria te perguntar, dentro desse cenário, assim, como é que tu vê? Seria um retrocesso muito grande? E também se esse interesse do povo chileno pela candidata socialista é também um fruto da esquerda caviar atuante no país? Sem dúvida. A Michelle Bachelet voltou nessa campanha mais radical do que ela foi na última, que ela foi eleita. E o governo do Pinheira, que é um liberal, um empresário e tudo mais, foi razoável, né? Só que mesmo assim você cria espaço, porque ainda tem desigualdade, porque eles são bons de marketing e manipulação, você cria espaço para voltar a esquerda ao poder, né? Mas vale a pena citar uma coisa: o Chile é tão díspare em relação aos vizinhos bolivarianos, e em boa parte disso, justiça seja feita
se deve à ditadura do Pinochet, porque ele soube deixar a economia livre e chamar o pessoal de Chicago para tomar conta. Então ele privatizou, inclusive a Previdência, que foi a coisa mais importante que ele fez, porque a Previdência privada ela deu uma escalabilidade enorme à poupança do país e a investimentos produtivos, ao contrário desses esquemas de pirâmide que a gente vê por aí, no Brasil mesmo. E quando a esquerda chegou ao poder depois de Pinochet, ela não ousou mexer nas vacas sagradas. Então ela foi uma esquerda que para o Brasil já seria neoliberal, né? Isso aqui é curioso, porque no Brasil qualquer coisa é neoliberal, o PSDB é neoliberal. Então, tem casos históricos assim, a Nova Zelândia fez várias reformas liberais importantes que colocaram o país na rota de crescimento sustentável pelo partido da esquerda. Então, às vezes acontece um negócio desse. É a famosa operação violino. O sujeito pega com a esquerda e toca com a direita. Acontece. Mas o fato é que é um risco de retrocesso. A Michelle está com um discurso mais raivosinho, mais demagogo. E eu só posso torcer que o Chile tenha enraizado certas conquistas e não tolere brincar com elas. Porque aí ela não vai poder gerar um retrocesso tão grande, para o Chile poder continuar sendo essa coisa que desponta na região. Mas dito isso, não é só o Chile, né? O Chile conseguiu pelas vias ditatoriais de um déspota, entre aspas, esclarecido, só que outros países via democracia estão conseguindo pelo menos avançar nessa direção, como é o caso do Peru e da Colômbia. O Peru está crescendo a taxas elevadas, com baixa inflação, várias reformas, a Aliança do Pacífico como um todo, né? Que está olhando para o lado de lá, fechando acordos bilaterais de comércio, enquanto que o Brasil preso na camisa de força ideológica, que é o Mercosul, com um bando de governo bolivariano que abusa do nosso governo, que não faz nada para responder. Então é aquela coisa, né? O Brasil prefere ser cabeça de sardinha em vez de ser rabo de baleia. Ele quer ficar tendo poder de influência entre um bando de miserável ultrapassado, em vez de se abraçar com países melhores e maiores, muitas vezes, para decolar. Rodrigo, só para comunicar que a gente tem mais 4 inscritos e depois a gente então passa para a sessão de autógrafos. Boa noite, meu nome é Matheus. Eu queria perguntar assim, eu até entendi como você falou ali que por fato de a gente estar mais preocupado com a nossa própria vida, do que querer mudar o futuro da humanidade, querer transformar um mundo melhor, etc. Até entendo nisso. Mas eu certas coisas eu não consigo processar, não entra na minha cabeça. Por exemplo, eu não sei se é bovinismo tradicional brasileiro, se é falta de vontade. Por exemplo, eu da minha 5ª série até a 8ª série tive aulas de história com livros do Mário Schmidt. Não entra na minha cabeça que demorou-se 10 anos, uma década, lavando o cérebro de adolescentes, para daí o Ali Camel, só ele, botar a boca no trombone e falar: pelo amor de Deus, isso não é uma coisa tendenciosa, é uma manipulação descarada da história. Eu tenho lá em casa, eles não estão, graças a Deus, não tem mais circulação, agora podem ser comprados, comerciais, etc. Eu tenho lá todos, e qualquer um pode adquirir, pode ver. Sabe, é uma coisa que me ultraja, e eu vejo, por exemplo, eu não tenho filhos, mas pai de família, como a gente falou ali da filha dele, sabe, pais de família, mães, não conseguem ver isso e não se ultrajam, não vê que isso é um absurdo completo, sabe? Principalmente no livro de 8ª série, por isso que eu falo, tanto qualquer um pode ter acesso, pode comprar a nova história crítica, né? Sim. Em que ele fala do Mao Tse Tung elogiando, quando fala do 11 de setembro, faz lá um malabarismo de vocabulário, mas só falta falar que foi uma coisa que os Estados Unidos mereceram, sabe? Eu concordo com a premissa. É um povo meio bovino, pacato cidadão, né? É acomodado e acha que, mas é assim mesmo, depois amadurece e não compra certas brigas. Talvez por isso, vou até aproveitar a presença dele, né? Mas talvez por isso tenha tido tanto sucesso a reação do Vitor, né? Que eu postei no meu blog e virou viral. Ele foi entrevistado pelo G1 e por tudo mais. Eu não concordo, viu, Vitor? Ele não está nem ouvindo. Eu não concordo com o que ele fez, da forma que foi feita. Eu não concordo. Que fique claro isso. Por que eu não concordo? Porque eu acho que o ideal seria fazer quase o que ele fez, mas refutando Marx. Isso seria o ideal. Mas fez depois? Beleza, então tá bom.
Maravilha. Porque abriu espaço para a acusação de que não queria estudar o Marx. Exatamente esse é o ponto. Então a gente não pode fazer isso, a gente não pode se dar o luxo de fazer isso. A gente tem que estudar e combater e refutar, né? Para mostrar onde está errado e o que está errado. Agora, por que a carta dele foi tão viral assim? Porque foi uma das primeiras vezes que alguém ousou bater o pé firme e falar, não, enough, chega, isso é doutrinação, eu não aguento mais tanta doutrinação. Então, eu tenho essa série agora do blog que eu estou mostrando vários exemplos, né? Porque as pessoas estão cansadas. Agora, eu não vou, né, poder ficar eu e mais meia dúzia lutando sozinho. Você tem que encontrar eco nos maiores interessados, que são os pais, né? Vocês querem que seus filhos sejam lobotomizados por verdadeiros dinossauros, ou vocês querem que seus filhos tenham acesso à história de fato, né? Ou pelo menos o mínimo de isenção, né? Então, por aí, eu concordo com a premissa. A premissa é essa, um pessoal muito acomodado que não se dá conta, talvez, do estrago que isso causa no país. Oi, boa noite. Meu nome é Daniel. Eu queria saber qual que é o nosso papel como liberais ou conservadores hoje na sociedade. Acho que, claro, tu escreve para Veja, tem visibilidade, o Reinaldo, o Lado, mas as pessoas normais, assim como eu sou normal, hein? Às vezes não. Mas assim, pessoas no nosso dia a dia, que a gente vai tentar falar, a gente tem esse tipo de reação como tu teve aqui, é quase que, né, tá falando absurdo, eu aprendi história a minha vida inteira e nunca ninguém me falou, tu é ridicularizado, ou tu tem uma reação dessa daqui que tu não pode, diante de professores, por exemplo, tu não pode falar isso aqui, porque eu que sou autoridade, então, qual que é o nosso papel? E uma segunda pergunta, quem que tu votaria hoje se a eleição para presidente fosse hoje? A segunda é mais fácil, eu respondo logo. Votaria no Aécio Neves, não tem a menor dúvida, é o menos pior. E além de tudo, a meta mais importante é tirar o PT do poder, pelo aparelhamento todo da máquina estatal e tudo mais. Em relação à primeira pergunta, eu tenho um texto escrito no blog da Veja, chamado O que pode ser feito, que é uma tentativa de responder isso. Muita gente pergunta, o que eu posso fazer para ajudar? Eu acho o seguinte, o meu papel, o papel do Reinaldo Azevedo, o papel de tantos outros, né, tem sido muito mais dar justamente visibilidade e organização a uma maioria silenciosa do que qualquer coisa. Então as pessoas estão parando de se sentir tão sós. O que ele fez e eu ter dado exposição e ter rendido faz com que o outro já se sinta mais à vontade ou corajoso para fazer também. Então esse é o papel. A resposta, o que pode ser feito por indivíduos normais, é o seguinte, o que você puder, essa é a resposta mais evidente. Você escreve, então escreva, cria um blog, você vai influenciar 10 pessoas no começo, mas vai influenciar. Você não escreve, mas você é um empresário bem sucedido, dá dinheiro para a causa, ajuda a financiar o Instituto Liberal que eu presido, ou outros tantos que estão por aí. Qual sua habilidade, né? Então, você tem que tentar lutar com os instrumentos que você tem, disseminando a informação, ajudando a causa e tudo mais. É a única forma que eu conheço. A Ayn Rand, que eu já citei, né, ela também recebia muito essa pergunta. E ela respondeu com uma analogia. Você vira para um médico diante de uma epidemia e pergunta como é que você vai salvar a nação? Não. O médico vai fazer o quê? Vai fazer o que ele sempre sabe fazer e está no juramento de Hipócrates. Ele vai ajudar o máximo possível de pessoas que ele conseguir, que ele tiver capacidade e habilidade. Então é a mesma resposta. Cada um faz o que puder, porque nós somos muitos. Nós somos maioria, eu diria. Só que é uma maioria silenciosa, intimidada, individual, que sofre ostracismo e bullying da esquerda. Então isso tem que parar, né? Boa noite, Rodrigo. Meu nome é João, eu estudo economia na ESAG, no centro da UDS. Meu curso de economia tem um viés liberal. Inclusive, antes de estar vindo para cá, eu passei em casa pegar meu livro para ser autografado e eu recebi um telefonema da Beatriz do Partido Novo, que a gente está em contato para começar a abrir um diretório do Partido Novo aqui em Santa Catarina. Eu queria saber de você qual foi a tua participação no Partido Novo e por que a gente deveria acreditar no Partido Novo, sendo que existiam pessoas que acreditavam também em outros países e em outros partidos, mas hoje a gente vê que eles foram totalmente corrompidos. Tá. O risco do Partido Novo ser corrompido ou tudo mais existe como em qualquer partido. Ele tenta se proteger disso como? Selecionando muito bem as pessoas que ele vai botar para dentro e com um estatuto rigoroso, mas a gente viu que o estatuto tem partido que ignora.
Dito isso, qual foi meu papel no Novo, né? Eu não sou filiado, eu ajudei a criar o DNA do partido. Eu participava de reuniões de petit comitê da cúpula que fundou o partido, e eu gosto de crer, pelo menos, que ajudei bastante, colaborei bastante com o viés cada vez mais liberal do partido. Ele se assume cada vez mais liberal. No começo era aquela coisa, são empresários, engenheiros, na maioria dos casos, e alguns profissionais liberais que olharam e falaram, bom, nós queremos dar uma cota para a sociedade, fazer alguma coisa decente pelo país, ao mesmo tempo somos pessoas práticas, que metemos a mão na massa. Pensou, o próprio João Dionísio Amoedo, que eu conheço bem, pensou em criar uma ONG, só que não é o perfil dele, é a questão das habilidades de cada um, da personalidade, da estrutura. Então ele quer fazer alguma coisa mais prática. Então ele criou um partido, está criando, e a minha ajuda foi muito mais realmente em ir direcionando as principais bandeiras do partido para o lado que eu acredito. Eu acho que a blindagem do Novo, ela vai ter que ser muito cuidadosa no começo, porque ele está passando por um processo, inclusive, hercúleo de nascer, porque no Brasil é difícil, né? A não ser quando você já tem esquema com o sindicato e coisas do tipo. Ver a própria Marina teve 20 milhões de votos e não conseguiu a tempo. Então, eles estão fazendo passo a passo. E é muito gradual, muito difícil, muito lento. Eles vão ter agora novos desafios, talvez maiores, que é justamente quem que eles colocam para dentro, já que eles têm essa bandeira de um partido que não é de políticos, ou pelo menos não vai ser no início, né? Então, se você errar nessa etapa, você pode estar se desgastando e jogando tudo para fora. Então, eles vão ter que tomar muito cuidado. E é feita de pessoas, né? Como toda instituição, é feita de pessoas. Você tira o Steve Jobs, já caiu um pouco o nível da Apple. Faz diferença. Então, eles vão ter que se cercar das pessoas melhores e decentes para resistir ao máximo possível às tentações do poder, porque são grandes. Boa noite, meu nome é Luiz Felipe. Eu estou acompanhando, né, o liberalismo mais ou menos há uns 5 anos aí, e nos últimos 2 anos eu senti que deu principalmente aqui no Brasil, né, uma guinada mais forte, principalmente contigo, com o Rinaldo e até com o Olavo, né, e que eu não conhecia também, eu conheci um dos 3, né. E eu acho que o que eu queria saber de ti é que se esse passo também foi dado na Argentina e na Venezuela, se teve esse respiro do morto, né, antes do enterro, né, e se isso faz parte do processo ou se a gente está numa guinada um pouco diferente que pode um pouco salvar isso e criar uma rota alternativa. A visita da saúde. Em boa parte, a reação tem a ver com o risco e a situação que a gente se encontra. Então, eu acho que esses ventos de mudança se devem ao fato de que muita gente começou a acordar finalmente, né? Vai dormir, hibernar assim, lá no Alasca, né? E são pessoas que estão se dando conta desse risco lulopetista. Eu não acho que na Venezuela teve muito isso. A Argentina já tinha alguma coisa. Tem lá Bom, a Argentina é um bom exemplo para a gente ficar cauteloso. A Argentina foi um dos países mais ricos do mundo no comecinho do século XX. Foi onde a fortuna de Onassis foi feita. Era um país mais rico do que Japão, do que Suíça, do que vários outros países. Com uma classe média forte, com a maior quantidade de livros per capita do continente. Era um país, né, despontando. Não é à toa que eles se acham até hoje europeus e tudo mais. E de repente cai na lábia de Perón, na lábia de Casal Kirchner. O que acontece? O que se passa? É a prova que a democracia tem seus riscos, mesmo com um ambiente cultural razoável, uma classe média grande, né? Então é óbvio que nós não estamos livres. E a Argentina tinha lá suas forças de reação. Eu não sei dizer como é que vai acabar esse embate, né? Essa disputa. O que eu vejo e concordo é que tem crescente um movimento de reação, inclusive com figuras pop que são muito importantes. Danilo Gentili, Lobão, isso é muito importante para canalizar a mensagem para um público diferente e mais amplo, né, que não necessariamente vão ter acesso a essas leituras. Quer dizer, isso é importante também.
Eles sempre souberam jogar muito bem com isso, vide esquerda caviar. Vide o Wagner Moura com cara de quem acabou de acordar, coçando o cabelo e falando, pô, bicho, moro, eu defendo esse negócio aí de justiça social. E isso vende, né? Tem idiota útil que olha para esse troço e fala, pô, fica fascinado, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho, assim, de caras pop do lado de cá, mastigando a mensagem para um público maior. Eu tenho esperança de que o Brasil não vai por esse caminho, vai conseguir reagir. Porque, como eu disse na outra resposta, é um país mais complexo. É um país continental e não é tão trivial assim eles fazerem o que querem aqui, não. Vamos ter que reagir mais, viu? Eu acho que hoje a gente vê coisas... E a internet, às vezes, passa pra gente a sensação de que é maior do que é, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, mais de 100 milhões de eleitores. Quando a gente fala em meu blog, por exemplo, que está bombando, tem lá 50 mil visitas todo dia, que não são 50 mil pessoas, são 50 mil page views. Mas, pô, 100 milhões de eleitores. Então, assim, você tem que chegar na Rede Globo, você tem que chegar em novela, em Jornal Nacional. É um negócio muito mais complicado, o buraco é muito mais embaixo. Tem que chegar no Universal, soube que lançou livro aqui, foi um sucesso. Você olha a lista dos livros mais vendidos. O meu chegou em 4º lugar no Globo, lá no Rio. 4º lugar, sabe quantos livros eram na semana? 2.200 livros na semana. Sabe qual era o primeiro lugar? Bispo Macedo com 42 mil livros. É difícil, né? É um fenômeno. Mas, enfim, o Brasil é muito complicado, é muito grande. Então, como é que você tem que chegar na via política? O Partido Novo é isso. Você tem que chegar na via política. Mas, assim, a gente está engatinhando uma reação. Eu tenho esperança de que vá dar tempo de organizar um pouco melhor isso. Última, vamos lá. Então, boa noite. Vitor. Desculpa aquela hora que estava... Não, beleza. Aproveitar que eu sou o último, não para fazer uma pergunta, mas para dar um depoimento curto, assim. A esquerda é medrosa, é cagona. Frouxo unido jamais será indivíduo, a frase do Lobão. Exatamente. A gente vê como eles só são macho unido. Quando eles são pegos como indivíduos, eles só têm coragem de gritar um fascista lá a 10 metros e sair correndo. E quando eu vi esse enfrentamento à doutrinação marxista, até me surpreendeu como todo mundo veio chamar, cara, como tu é corajoso, até chamar de herói. Até me surpreendeu esse herói. Pô, o herói é o cara que vai pra guerra e morre pela pátria. E eu quero, com isso, dizer que é muito fácil. É um verniz, eles têm um verniz de poder que é muito fácil de romper. Basta uma organização, uma iniciativa que a gente rompe esse aparente poder que eles têm. Então, um dos objetivos da minha carta foi justamente incentivar todos os estudantes do Brasil que tivessem uma iniciativa similar. Não se recusar a estudar Marx. Quero ressaltar aqui que muita gente, que dizem que eu me recusei a estudar Marx. Não me recusei a estudar Marx. Eu denunciei a doutrinação marxista. Só me recusando a fazer aquele trabalho. Marx, inclusive, é altamente recomendável para quem tem insônia. Exatamente. E isso quer dizer que muitos aqui são pais e enfrentam esse drama de não saber, meu Deus, o que meu filho está aprendendo na escola, na universidade nesse momento. Mas se houver um movimento unido, não precisa ser tão organizado, bem financiado, mas uma disposição da sociedade em combater isso é muito fácil. Um trabalho de uma geração, isso vai render muitos frutos. Eu concordo com a primeira parte e discordo da segunda. Eu concordo que eles são covardes, são frouxos, mas não concordo que é fácil. Porque acho até que se a gente largar com essa expectativa, a gente vai se frustrar. Assim, não subestime o inimigo, né? A primeira lição de Sun Tzu. Eu acho que eles são covardes isolados, mas são muito organizados, contam com muito dinheiro e com a máquina estatal.
quero dizer, não é fácil, mas é mais fácil do que... Não, sim, não é impossível, não é uma coisa inviável, parece à primeira vista, mas não é, concordo. Fácil ter iniciativa. Exatamente, eu acho assim, a gente tem que passar para as pessoas que... Porque assim, muita gente fala isso para mim também, né? Pô, você tem coragem de escrever... Olha, eu não me acho uma pessoa muito corajosa, eu sou um cara que... Eu tenho coragem no seguinte aspecto, no sentido que o Nelson Rodrigues deu para o termo. Ele se dizia um ex-covarde. O que é isso? Não é coragem de enfrentar. Concordo, coragem para mim é o cara que vai enfrentar gente na guerra. A minha coragem é simplesmente não ter necessidade de aplauso da plateia. É essa a minha coragem. Eu consigo me sustentar sozinho. Como tem a peça do Henry Ibsen, chamada O Inimigo do Povo. Muito legal, pequenininha, que ele mostra isso. O cara, eu simplesmente não preciso ser Maria vai com as outras. Eu não ligo para ter uma turba me aplaudindo e me idolatrando e me reverenciando. Isso não me diz muito respeito, isso não mexe muito comigo. Eu prefiro 1000 vezes alguns elogios sinceros de algumas pessoas que eu admiro, até mesmo crítica. Quem já trocou, já teve a oportunidade de trocar mensagem privada comigo, eu respondo muitas, ou quase todas. Eu falo isso, né? Pode mandar crítica, eu não gosto muito dessa coisa. O Nelson Rodrigues, de novo, ele falava, a vaia é fundamental, porque o aplauso corrompe, né? Então tem isso também. Se você quer se manter íntegro, se você valoriza a sua honestidade intelectual e a busca sincera da verdade, você não vai querer se cercar de bajuladores. Então, são coisas assim. A minha coragem talvez venha só daí. Eu não faço questão de estar com esse bando em conjunto, né? Porque é uma coisa de anti-indivíduo, né? Uma coisa de psicologia das massas. Você se mistura para ser mais um amorfo, porque provavelmente te incomoda muito quem você é. Como eu gosto de quem eu sou, eu não tenho essa necessidade, não. Agora, claro, eles sabem também usar métodos complicados, não vamos ser inocentes, né? Não vou nem citar o caso do Celso Daniel, que é um caso extremo, ligado à própria máfia, mas o fato é que eles buscam instrumentos de intimidação, não é fácil de se manter, não. Então, é bom que as pessoas saibam que estão com um grupo maior, nesse aspecto. Um grupo unido por ideias em comum, não por patota de mafiosa, né? Isso é importante também, porque dá uma certa base, porque não é fácil você sozinho comprar briga, até mesmo no meio político. No meio político, você vê um Bolsonaro da vida, eu até há pouco estava dizendo que discordo de muita coisa, mas é um exército de um homem só, né? Talvez ele seja até meio caricato por isso, né? O cara sozinho vai lá e bota o dedo na cara e fala que é terrorista, não sei o quê. Então, eu acho que é importante criar uma base de apoio maior para saber que não estamos tão sozinhos. Gente, muito obrigado pela presença, pelas perguntas, pelo ótimo bate-papo e vamos assinar o livro.